Oi, gente, bom dia para vocês, 7 horas em ponto. Hoje é dia 27 de março de 2025, um dia extremamente importante. Ontem, para a nossa história, foi o dia em que pela primeira vez na história deste malfadado país, nós tivemos um ex-presidente da República sentado no banco dos réus, na condição de réu, por uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Jair Messias Bolsonaro e outros 7 denunciados foram transformados em réus pelo Supremo Tribunal Federal. E vem aí o julgamento do mérito agora. Muito dele já foi antecipado ontem nos votos dos ministros que, à guisa de apresentar suas visões sobre as preliminares que foram interpostas pelos advogados, acabaram entrando no mérito de muitas questões. É exatamente isso que a gente vai abordar nessa edição de hoje. Olha, é muito difícil a situação do Bolsonaro e isso tudo ficou muito claro ontem quando ele resolveu se manifestar. Primeiro, prometeu uma entrevista coletiva, na verdade fez um pronunciamento, começou alegre, bem-humorado, terminou raivoso, como sempre, com os músculos da face retorcidos por aquele ódio evidente de uma situação que ele pensou que não ia enfrentar. Por quê? Porque tinha certeza de que a sua empreitada golpista seria bem sucedida. E como a gente viu ontem, o caminho para a aplicação de uma punição severa está aberto. Muita gente se pergunta, mas será que vão prender Bolsonaro, que a justiça vai ter a coragem, essas coisas? Parece que não resta dúvida mais, de que estão dadas as condições políticas e as condições jurídicas para que isso aconteça. Basta a gente se lembrar que Bolsonaro não é réu isolado nesse processo, está junto aí com generais estrelados, que pela primeira vez na vida se sentam no banco dos réus acusados de conspiração contra a ordem institucional, contra a ordem democrática. Então, foi um passo gigantesco que o país deu ontem, A gente mudou de patamar em relação à solidez da nossa democracia. Para a gente ter noção da importância disso, basta lembrar que lá nos Estados Unidos, que durante muitos anos foram apresentados como a matriz da grande democracia ocidental, não aconteceu nada disso e o conspirador de lá voltou pelo voto popular a ser presidente da República e ainda anistiou aqueles que ele mobilizou para tentar destruir o Capitólio, Um evento muito bem coordenado com aquilo que aconteceria no Brasil um ano depois, que foi o dia 8 de janeiro, aquele festival de depredação lá em Brasília, Então, hoje, o tema do nosso programa vai girar em torno desse assunto, porque é inevitável. Eu tenho certeza que você está saindo agora da cama querendo saber como é que o mundo viu isso, como é que o Brasil viu isso, quais foram as repercussões, E de tudo o que aconteceu, o mais importante de tudo que se viu nos últimos dias, o Brasil acordou em paz, não aconteceu nada. Durante décadas, inclusive os jornalistas desse país aqui, diante de qualquer impacto que acontecesse no campo da política ou qualquer choque que houvesse entre os poderes, iam saber o que pensam os generais. Agora, os generais estão na cadeia, Acabou isso. É uma outra fase da nossa história, esperamos que ela seja muito profícua, E que seja um sintoma mesmo de maturidade, porque o custo, já dizia Ulisses Guimarães, o custo da liberdade é a eterna vigilância. E nesse caso, a vigilância é extremamente necessária, porque os golpistas continuam vivos e conspirando, como a gente tem visto aí pelas articulações do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, lá nos Estados Unidos. Então, é isso, é assim que a gente começa o jornal hoje. Mas, antes de mais nada, eu quero chamar o meu amigo Alex, como eu faço todo dia aqui, para bater um papinho sobre futebol. Bom dia, Alex, Panunzio. bom dia, Alex. Hoje tem jogão aí, hein? Isso, às 9h35 na Neoquímica Arena, Palmeiras e Corinthians, jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Gente, vocês sabem que o Alex é palmeirense, E tá difícil a coisa para os palmeirenses, por quê? Porque foram mal em casa e agora vão ter que derrotar o Corinthians em casa. Por quanto é que o Palmeiras se classifica? O Palmeiras tem que ganhar pelo menos de 2-0 para conseguir ser campeão nos 90 minutos. 1-0 vai para os pênaltis. Você está achando que vai rolar isso? Eu tô achando que vai ser uns 3-1. Sem ser clubista. Bom, palmeirense o cara, gente? Vamos dar um desconto para ele. Agora, uma coisa que eu queria muito falar com vocês, bota para nós o vídeo aí. Sabe aquela garota de programa que foi participar de uma... Eu quero que o pai dê a opinião dele também.
Vem cá, calma, vamos fazer um pouco de suspense. Porque é o seguinte, a gente não costuma comentar assunto pessoal aqui, mas é que isso aqui entrou na área do Scratch e acabou gerando interesse por parte de todo mundo, né? Vocês sabem que dias atrás o Neymar foi acusado, entre aspas, de participar de uma festinha brava, né, daquelas assim. E agora, a garota de programa que estava lá, que disse que transou com o Neymar, com uma outra menina junto e tudo mais, aparece grávida. Imagina o tamanho do mico, Alex. Sim. Você viu isso? Vamos ver o que ela falou. Vamos ver o que essa moça falou. Vamos lá. Eu quero que o pai dê a opinião dele também sobre o nome, mas como nós ainda não sabemos quem é o pai, né? Quer dizer, reformulando, como nós ainda precisamos fazer o DNA, eu vou esperar primeiro tudo bonitinho, fazer o DNA. Eu vou ver se não é tão invasivo fazer o DNA com o neném dentro da barriga. Se não for invasivo, eu vou fazer. E aí vou ver se o pai quer dar um palpite no nome. Se o pai não quiser dar um palpite no nome, eu pensei muito em Bernardo ou Vandrício. Vandrício. Você gosta de Bernardo ou de Vandrício? Eu prefiro Vandrício, acho que é um nome... Vandrício é legal, é bem bonito mesmo. Sim. Vai ser santista o menino, parece aí, né? Mas vocês já viram, gente, que micaço esse aí? Do nada, já pensou Vandrício. se for mais um filho do Neymar, Alex? Como é que vai fazer? Sim, no Al Hilal ele fez mais filho do que fez gol. Bom, o nome da moça é Anne Awada, tá? Acompanhante, ela, muito debochada, essa moça, fala pelos cotovelos e está colocando o Neymar. O Neymar deve estar, olha, o Neymar já passou perrengue por aí, mas igual a esse, duvido, porque essa moça, hein, Alex, ela é muito, né, desbocada, fala mesmo, né? Ela fala, Bom, ela quer ver quem será o pai e quem será que vai decidir, Bernardo ou Vandrício. O Quem Caio, que trabalha conosco aqui também, disse que ela vai montar um grupo de WhatsApp com os possíveis interessados. É isso mesmo, Alex? Sim, eu acho que ela vai fazer uma enquete. Quem é o pai? E vai colocar o nome Vandrício e Bernardo para chegar num denominador comum. Ai, se eu tivesse mais algum, veja, tem 5. Se tivesse, eu ia adotar esse Vandrício, que é um nome lindo, né, gente? Fala sério. Nada contra os Vandrícios. Nada contra os Vandrícios aí, mas não é um nome muito comum, né? Bom, vamos parar com essa bobajada toda, porque isso aqui é uma empresa séria, nós precisamos falar de Bolsonaro e não de Vandrício, nem de Anne Awada. Vamos lá, começando o dia aqui, agora bom programa para nós, Alex. Gente, vamos ver os destaques de hoje aqui no site do ICL para começar, né, começar o nosso dia aqui com muita energia. Vamos lá. Tá aí a página do ICL Notícias, iclnoticias.com.br para você. Claro que a manchete principal não poderia ser outra, né? É algo alusivo ao julgamento que aconteceu ontem da admissibilidade do processo do Bolsonaro. Oposição reforça discurso de perseguição a Bolsonaro e o governo vê a direita enfraquecida para 2026, né? São as especulações políticas sobre um fato que ainda é uma etapa intermediária desse processo, né? Afinal de contas, o acolhimento, o acatamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República é apenas o primeiro passo para que se instaure a ação penal, que já aconteceu ontem. Aí começa agora todo o processo, agora é a vez dos acusados, né, agora na condição de réus, falarem do processo. E olha, pelo que disse o Bolsonaro ontem na sua desastrosa primeira manifestação, vai ser muito difícil encontrar argumentos no bojo do processo, né, para se livrar aí de uma cadeia longa que pode chegar até 43 anos. Então tá aí, esse é o destaque, né? O Lula depois, olha, está aqui assinalado no nosso segundo destaque. Em vez de chorar, caia na realidade, disse o Lula sobre o Bolsonaro. Nós vamos ver daqui a pouquinho a entrevista do Lula ontem, tá? Olha só, aqui uma outra matéria atualizando o assunto que nos indica o caminho do que vai acontecer com os militares que forem condenados pelo golpe. A boa notícia é que, por exemplo, o Mauro Cid, né, que era uma das estrelas em ascensão no mundo militar, esse teve a carreira dele congelada porque está na condição de réu, fatalmente será condenado, né? E ele vem de uma família tradicional no meio militar. O pai dele, inclusive, Bolsonaro é um sujeito tão pernicioso que pega lá um militarzão antigo, né, e dá a ele um papel abjeto como deu ao pai do Mauro Cid, de contrabandista de joias, vai vender joias no exterior. Para quê? Para esse ladrão chamado Jair Messias Bolsonaro encher o bolso de dinheiro, né? Então está aqui expulsão, honra, pensões, o que acontece com os militares se condenados por golpe. E no intertítulo
o texto da chamada da matéria diz que 24 oficiais da ativa e da reserva do Exército e da Marinha foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Olha, difícil a situação deles, hein? Enquanto isso, nós temos aqui na seção de destaques secundários do nosso site uma matéria sobre o que está acontecendo enquanto está todo mundo prestando atenção no Bolsonaro, né, no julgamento, essa coisa toda. E lá em Brasília, o projeto da anistia avança, tá? O projeto da anistia está avançando. O Jornal Estado de São Paulo, inclusive, está fazendo uma pesquisa com os deputados e, olha, tem voto para burro pela concessão dessa anistia. E no que vai dar isso, a gente não sabe, porque essa anistia aqui, todos os juristas sérios desse país aqui dizem que é uma anistia absolutamente inconstitucional, porque está lá na Constituição, a cláusula pétrea, que os crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes inafiançáveis. Se eu não me engano, é artigo 60 da Constituição. Olha, um outro caso, olha aqui, olha, violência racial. Um jovem negro foi acusado de furtar o próprio carro pedindo justiça. A lei é para seguir. Vamos ver o que é isso aqui, porque, sabe, assim, é incrível, né, como o Brasil, assim, demonstra como ainda é uma sociedade, a sociedade brasileira, matizada pelo racismo, né? Gabriel da Silva Nascimento foi espancado e asfixiado por um empresário em Açailândia, no Maranhão, acusado injustamente de tentar roubar um carro de que ele era o dono. Pode uma coisa dessas? Gabriel da Silva Nascimento, jovem negro de 26 anos, diz esperar que Jonathan Silva Barbosa, um homem branco de 35, possa contar com que ele próprio não teve direito, a submissão ao devido processo legal. Gabriel quase foi morto ao ser espancado e asfixiado por Jonathan em dezembro de 2021, 18 de dezembro de 2021, em Açailândia, lá no interior do Maranhão. Ele é acusado de tentar furtar um carro, só que ele era o dono do carro. O carro estava estacionado em frente ao prédio em que ele, né, o dono do carro, morava. Então é isso, são coisas do Brasil. Vou voltar aqui para os destaques do site do ICL. Outro destaque, olha, alimento mais barato, preço do arroz despenca e incentivo à importação começa a surtir efeito. Preciso lembrar aqui que muita gente, quando o Lula assinou o decreto aliviando a sobrecarga fiscal para a importação de arroz, veio aqui o Mundo do Agro criticou isso, né? E o PL disse que o governo não podia, que era casuísmo e tudo mais. Enfim, está rolando, né? Nós vamos ter provavelmente, e não é só em função dessas medidas, tá? É porque nós estamos vivendo um período aí de ingresso da safra deste ano, né? Que vai colocar milhares de toneladas de soja, que significa ração mais barata, portanto carne mais barata. Nós vamos sair da entre-safra das hortaliças. Então, nós devemos ter, nas próximas semanas aqui, um movimento de mais tranquilidade com relação aos preços, e isso está no destaque aqui do nosso ICL, que daqui a pouco a gente vai perscrutar para você, tá bom? Vamos ver as manchetes no mundo? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui a repercussão da imprensa internacional também no site do ICL, tá? A repercussão no mundo do processo contra o Bolsonaro, né? Aqui no site do ICL, informações de que a imprensa internacional mostrou o Bolsonaro próximo à prisão e ao esquecimento político. Os jornais destacam o ineditismo de um presidente sendo julgado por uma corte por golpe de Estado no Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal em tornar Bolsonaro réu repercutiu na imprensa internacional. O The New York Times apontou que a decisão marca um esforço significativo para responsabilizar o Bolsonaro por acusações de que procurou efetivamente desmantelar a democracia brasileira. A investigação, segundo o jornal, revelou o quão perto o Brasil chegou de retornar a uma ditadura militar quase 4 décadas depois de sua história como democracia moderna, destacou o jornalão. O Washington Post ressaltou que uma condenação por golpe de Estado do Brasil acarreta pena de até 12 anos. E aí, aspas para o jornalão de novo. Quando combinada com outras acusações, pode resultar em uma sentença de décadas atrás das grades, noticiou o jornal. O britânico The Guardian apontou que a decisão deixa o populista de extrema-direita que governou o Brasil de 19 a 22 enfrentando o esquecimento político e uma possível sentença de prisão de mais de 40 anos. Por que um fala em 12 anos e o outro fala em 40? É porque o Washington Post considera só a pena para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito, né? Só que há 5 outros crimes aí que são combinados e o Bolsonaro, portanto, terá uma sentença efetivamente maior, né?
Outro jornal, aliás, deixa eu me organizar aqui. Vamos ver agora as manchetes, as capas dos jornais internacionais, dos jornais estrangeiros, e daqui a pouquinho eu mostro para vocês os jornalões brasileiros, tá? Nós estamos na tela aí, mas eu não vou começar por aqui não, vou começar pelo Le Monde. O Le Monde é o maior jornal da França, como essa edição que está aqui em francês, eu vou traduzir para o português, para vocês terem uma ideia. As opiniões na França, a opinião pública na França está preocupada com o problema do reposicionamento global provocado pelo Trump, né? Mas olha só o que está acontecendo lá na curva, no agendamento da opinião pública francesa. Diz aqui o jornal Le Monde, que está aqui para vocês. Olha, zonas de baixas emissões ameaçadas de serem varridas por um vento de rebelião. O que é isso? Contra a orientação do governo, 2 emendas votadas numa comissão da Assembleia Nacional removeram as zonas de baixa emissão, essas restrições de tráfego para veículos mais poluentes. Ou seja, lá na França, eles já estão em guerra com relação ao espaço que carros com motor a combustão e combustível tradicional a petróleo têm que ocupar no contexto das cidades, né? É uma visão de mundo muito própria dos franceses e que desvia um pouco do foco da atenção mundial. Vamos para a Argentina agora, primeiro com o Página 12, que é o grande jornal da oposição argentina, né? Está aqui a manchete principal, Operação Bullrich, gases para todas as idades, ainda falando sobre a repressão aos movimentos que têm acontecido, movimentos de rua muito fortes que têm acontecido lá em Buenos Aires contra o governo do Milei. O que diz aqui a manchete principal? A única resposta do governo ao protesto dos aposentados no Congresso é a repressão violenta. Como se viu, houve mesmo violência da polícia lá. Bullrich ordenou mais uma vez uma mobilização desproporcional de tropas. Com a área ocupada, os policiais uniformizados atacaram manifestantes com gás lacrimogênio, espancamentos, golpes de cacetete, empurrões, deixando pelo menos 38 pessoas feridas, muitas envenenadas pelo gás, né? E incluindo entre essas pessoas aí uma menina de 8 anos. Portanto, a situação em Buenos Aires está terrível, né? A repressão aos que se opõem ao governo do Milei é uma repressão violenta, ele é tão cruel na economia quanto no trato da segurança pública. E essa Patrícia Bullrich parece que é o demônio, hein, gente? Ainda bem que está lá do outro lado da fronteira, né? Vamos ver agora a capa do The New York Times, né? O grande jornal americano. Trump anuncia tarifas. Isso aqui está na capa de todos os jornais do mundo, viu, gente? Vocês vão ver essa informação repetida aí ao redor do globo. Trump anuncia tarifas de 25% sobre carros importados e peças de automóvel. Por que preocupação dos Estados Unidos? Não é só porque o Trump está fazendo o que anunciou que faria, é porque a vida do americano fica mais difícil, tá? E diz aqui o New York Times, a medida que visa trazer fábricas para os Estados Unidos pode aumentar os preços para os consumidores. O presidente Trump disse que as tarifas entrariam em vigor na semana que vem. O Trump tem a mania feia de anunciar coisas que depois não acontecem, né? A gente tem visto ele recuar muitas vezes, né, de medidas importantes que ele anuncia num dia, às vezes no mesmo dia ele recua, né? Então vamos ver o que vai acontecer com essas tarifas aqui, porque realmente o consumidor americano que já anda com o saco cheio do Trump vai ficar ainda mais irritado na hora de trocar o carro, porque o preço vai subir e muito por lá. Outra manchete do New York Times, abalados por Trump, os aliados da América mudam para o modo de defesa da economia, falando sobre a reação aqui de países que, como o Brasil e outros, né, têm sido afetados por essas medidas da guerra tarifária movida pelo Trump. E aqui, olha, uma terceira manchete fala que as medidas punitivas de Trump surpreenderam até os aliados das montadoras dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, elas vão sofrer com essas sanções também, porque vão ter que comprar a matéria-prima mais cara, né? Já que o aço está sobretaxado, enfim, as peças que vêm do Canadá e do México estão sobretaxadas e a frota mesmo que vem do exterior, né, que entra nos Estados Unidos por importação, vai encarecer muito mesmo. O consumidor americano começa a pagar essa conta de mau humor com isso tudo. Vamos ver agora o Washington Post. A mesma manchete, eu vou traduzir aqui para o português para vocês lerem comigo.
Trump intensifica a guerra comercial global, impondo novas tarifas de 25% sobre os automóveis. É a manchete principal do Washington Post, aqui do ladinho. É o mesmo assunto tratado já pela gente aqui na leitura do New York Times, e diz que o plano do presidente provavelmente aumentará os preços dos carros. A Casa Branca diz que o objetivo é trazer a fabricação de volta para os Estados Unidos. No The Guardian, lá na Inglaterra, agora, a mesma coisa. Olha, vocês podem ver que o primeiro destaque aqui no site do jornal é esse aqui, ó. Donald Trump announced new 25% tariffs. Donald Trump anuncia novas tarifas de 25% em carros que vêm do exterior. Então está aqui preocupação no mundo, né? É um assunto que diz respeito não só ao consumidor americano, mas também à economia dos países onde esses veículos são fabricados. São 7h21. Vamos entrar no assunto do dia agora. O assunto do dia é a admissão da denúncia, o aceitamento da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados, agora transformados em réus, pelo Supremo Tribunal Federal. É o assunto de todos os jornais brasileiros. Eu começo a apresentar para vocês as capas pelo jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro. Julgamento que tornou Bolsonaro réu trouxe spoiler de debates que marcarão o processo do golpe. Os votos da primeira turma do Supremo trataram de questões e divergências que serão debatidas na ação penal. Foi o que eu disse aqui logo no começo, na abertura do nosso programa de hoje, que muito do que seria a análise qualitativa, análise de prova, essa coisa toda, já foi antecipado no debate sobre a admissibilidade, né? Só que agora centenas de testemunhas serão ouvidas, né? Serão apresentados laudos contrários àquilo que a perícia, por exemplo, de computadores e telefones celulares apontou, e ao final disso é que se vai formar a opinião decisiva, provavelmente condenando o Bolsonaro, que, a julgar pela sua reação de ontem, não tem nenhum argumento e, portanto, nem refuta mais que tentou, sim, um golpe de Estado no Brasil, né? Porque a gente não viu isso sendo sustentado pelo defensor de nenhum dos acusados que se sentaram ontem diante dos ministros do Supremo, né? E aqui, manchete secundária no Globo: Bolsonaro réu, Supremo espera que o julgamento do ex-presidente por golpismo ocorra entre setembro e outubro. Ou seja, se o script for cumprido, nós teremos esse assunto encerrado esse ano. Longe ainda do ano eleitoral, porque o Supremo não gosta de criar marolas políticas, né, para apimentar o clima eleitoral, que já vai, ao que tudo indica, ser muito tenso no ano que vem. Vamos ver a capa agora do jornal Estado de São Paulo. Está aqui, julgamento de Bolsonaro pode ter, como eu falei, são centenas de testemunhas, né? 320 testemunhas, sessões extras e prazos apertados, e aqui o jornal passa a descrever o que pode acontecer ao longo desse processo. A primeira turma do Supremo, segundo o Estadão, tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. O processo entra na fase da instrução penal, que é considerada uma das mais demoradas. Juristas, porém, avaliam que as etapas devem ser encurtadas com estratégias já adotadas no julgamento do mensalão. E eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que eu, como jornalista, considero um fato muito raro. Não é propriamente um fato inédito. Mas, olha, tudo o que foi previsto em relação ao cronograma do julgamento da admissibilidade foi cumprido, né? Ontem, o Supremo esperava encerrar o assunto até o 12h30. A sessão acabou, era 12h55, né? Portanto, o prazo foi cumprido. Né? As perorações, as defesas orais apresentadas pelos advogados seguiram o ritual. Apenas o voto do Alexandre de Moraes foi um voto mais longo, como já esperava. Se esperava que ele falasse por 2 horas, foi mais ou menos o que aconteceu, porque, afinal de contas, eram muitas pessoas ali envolvidas naquela denúncia, né? E os fatos eram muito complexos. Vamos ver agora a capa da Folha de São Paulo na internet. Olha, a Folha foi abordar um outro caminho. Aliás, eu acho que esse é um bom exercício de raciocínio. Vou pedir a sua opinião daqui a pouco, tá? Porque eu também quero saber o que você pensa sobre isso. A manchete da Folha é: Fux abre caminho para questionar a delação de Cid e rever as penas do 8 de janeiro do Supremo Tribunal Federal. O ministro citou o julgamento sob violenta emoção após ataques e crítica e vai e vem nas declarações do ex-auxiliar de Bolsonaro.
A Mônica Bergamo assinala aqui na coluna dela que o Fux está fazendo gestos a favor de Bolsonaro, mas os advogados, porque o Fux ele mesmo adotou, né, uma posição que era do ministro Marco Aurélio, de ser contra tudo, essa coisa toda, lá do jeitão dele. Aliás, vocês repararam na cabeleira farta dele? Estava bonito, né? Aquela peruca volumosa, assim. Até eu estou pensando aqui em comprar uma peruca para ficar bonito, igual o ministro Fux. Mas vamos lá. O Fux adotou uma posição que é uma posição de dissenso, né? Até onde chega isso? Vamos saber até onde chega isso já. Né? Até que ponto essas posições dele são posições pró-Bolsonaro, se ele se transformou mesmo no antagonista da primeira turma, isso tudo está por se provar aí na frente. Vamos ver agora a capa, gente, do Jornalão de Economia no Brasil. Valor Econômico, está aqui, olha. Também é um assunto do campo da política que não poderia deixar de ser. Bolsonaro e principais aliados viram réus por tentativa de golpe. O segundo destaque aqui do jornal é o que vai acontecer e se Bolsonaro pode ser preso. Eu já vou dizer desde já, se continuar a coisa como está, não pode ser preso, né? Porque a prisão cautelar, ela exige conturbação da ordem pública, ameaça de fuga, ou então a conturbação do rito processual, quer dizer, tentar atrapalhar os juízes, né? E nada disso está acontecendo a despeito das bravatas do Bolsonaro. Então, esses foram os destaques dos jornais. Vamos dar uma olhadinha agora na meteorologia para a gente ver como é que vai ser o dia hoje. Olha, o Brasil quase todo, exceção feita ao Nordeste e ao extremo Norte, tomado aí por um alerta de possibilidade de chuvas. Aqui no Rio Grande do Sul, um outro alerta, né, separado disso aqui, tempestades. Então, a parte oeste do Rio Grande do Sul, indo de Erechim até o extremo sul, está hoje sujeita a tempestades que a meteorologia está antevendo. Para o restante do país, o que se prevê são chuvas, mas são alertas brandos, portanto não vai acontecer nada demais. Vamos ver como é que ficam as temperaturas máximas em algumas capitais aqui. Eu sei que você está louco para saber do julgamento, já a gente vai falar sobre isso, tá? Porto Alegre vai ter 30 graus, dia nublado, Florianópolis 27 graus de máxima, Curitiba 29, São Paulo também 29, Rio de Janeiro 32 graus, Vitória 30 graus, vamos aqui para Belo Horizonte agora, vai ter 30 graus, chuva isolada, muitas nuvens, Campo Grande 32 graus também, pancadas de chuvas à tarde, Cuiabá, pancadas de chuva com 35 graus de máxima, Brasília com 26, tempo nublado, Goiânia, muitas nuvens, pancadas de chuva. Vamos aqui ver Palmas, no Tocantins, 31 graus de máxima, também pancadas de chuva, a mesma coisa para Campo Grande, para Cuiabá, aliás, onde a temperatura máxima chega a 35 graus, Porto Velho com 30, Rio Branco 33, em Manaus a temperatura máxima vai a 30 graus, Boa Vista nuvens e 36 graus de temperatura. Vai estar quente lá, hein? Pessoal de Boa Vista aí, ó, pode pegar a camiseta regata no armário. Macapá terá 32 graus Celsius, Belém 33, São Luís do Maranhão 32, Teresina, muitas nuvens com 32 graus, e aí nós teremos Fortaleza, tempo encoberto, chuva, e no restante das capitais do Nordeste, temperatura entre 32 e 29 graus Celsius, tá? Essa é a previsão do tempo para hoje, você já está informado, portanto, pegue a sua galocha, o seu guarda-chuva, ou então pegue a camiseta regata lá se você mora no norte do país. Ainda falando sobre o tempo, nós temos aqui fenômenos no mundo decorrentes das alterações climáticas que ocorrem em função do aquecimento da atmosfera, né? E lá na Coreia do Sul, né, os efeitos dessa mudança climática também estão provocando cenas terríveis lá. Está aqui no The Guardian uma matéria sobre os incêndios florestais, que são os maiores já registrados nas histórias, né? E aí as autoridades climáticas lá e as autoridades do campo da política dizendo que esta é a dura realidade imposta pela crise climática, tá? Vamos mostrar o julgamento? Sei que você está ansioso aí, vamos falar do julgamento então, com áudio, vídeo e tudo mais, né? O site do UOL fala sobre esse dia, isso aí que você está vendo na sua tela. Dia em que Bolsonaro virou réu, teve reza, cercadinho e até marcha fúnebre, né? Estava lá o trompetista, ontem, durante a entrevista do Bolsonaro, tocou a marcha fúnebre, tocou aquela musiquinha assim, tá na hora do Jair embora. Vocês viram isso?
Se der tempo, eu ponho para vocês, tá? Acho que não vai dar, não. Bom, vamos começar vendo os vídeos sobre o que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho aqui uma extensa relação de vídeos para exibir para vocês hoje. Vamos começar falando sobre o que aconteceu no 7 de setembro, tá? Primeiro vamos ver o que disse o Alexandre de Moraes, depois nós vamos ver o que falou o Bolsonaro. Aliás, eu vou inverter, Alex, vamos tocar o VT número 2 pelo número 1 e o 1 pelo 2, tá? Vamos ver o que aconteceu no dia 7 de setembro, porque existem alguns marcos aqui. Toda essa conspiração, segundo a Procuradoria-Geral da República, começa em julho de 2021. Mas no dia 7 de setembro é o momento em que o país começa a perceber o ímpeto golpista de um presidente da República ensandecido que começa a vociferar línguas de fogo, labaredas pela boca, xingando o presidente do Supremo Tribunal Federal e dizendo, né, em tom de bravata, que não cumprirá mais decisões do Supremo Tribunal Federal. Como recordar é viver, vamos viver um pouquinho dessa fase para refrescar a sua memória. Vai lá, Alex. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Pois é, tudo isso aí mostra que Bolsonaro foi passo a passo construindo o caminho do golpe com muita antecedência, né? E, obviamente, isso não passou despercebido pelo relator desse processo contra ele, o ministro Alexandre de Moraes, cuja manifestação você vai ver agora. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. E o ministro Luiz Fux, nosso presidente, então, do Supremo Tribunal Federal, se recorda que estavam incitando caminhoneiros a invadir o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux liderou uma das maiores operações de segurança no Supremo Tribunal Federal, passou o dia 7 de setembro de 2021 dentro do Supremo Tribunal Federal, com a nossa Polícia Judiciária, com apoio da Polícia Militar, para evitar que se invadisse o Supremo Tribunal Federal. Então, a ameaça feita dia 3/8, de uma última... Um último recado foi cumprido, dia 7 de setembro, mas a resistência das instituições, e naquele momento personificada pela presidência do ministro Luiz Fux, a resistência democrática foi mais forte que o último recado dado àqueles que, abre aspas, ousam açoitar a democracia. Exatamente. Ministro Alexandre de Moraes. Aliás, as palavras carinhosas a quais ele se refere, palavras carinhosas, né? O Bolsonaro xingou o Xandão de canalha. Ele tinha tanta certeza que essa turba enlouquecida que ele mobilizou e manipulou ia garantir a sua permanência a despeito da vontade das urnas, que ele falava e desafiava abertamente, né? Usando aí muitas vezes a galhofa, né? As declarações de uma violência verbal terrível. E isso tudo hoje pesa contra ele, porque o passado é indelével. Ele está muito bem registrado em manifestações como essas, né? Bom, esse foi o segundo passo, né? Quer dizer, a conspiração toda começa a tomar forma em julho de 2021, em setembro tem isso. Depois, lá em 2022, um ano depois, tem aquela histórica reunião no Palácio do Planalto, que foi gravada a pedido do próprio Bolsonaro pelo Mauro Cid e depois encontrada num dos computadores do Mauro Cid.
a partir dali começa a se discutir os passos jurídicos para dar uma cara de normalidade institucional, aquilo que seria, na verdade, um golpe de Estado descarado, né? E um dos episódios principais que pesaram como prova na admissibilidade, certamente pesarão muito no julgamento do mérito dessa questão toda, é aquela minuta do golpe que foi encontrada primeiro na casa do ex-ministro Anderson Torres e que depois circulou por gabinetes à larga, né, da presidência da República, e foi inclusive corrigida pelo Bolsonaro, que retirou ali a prisão de algumas pessoas, por exemplo, Gilmar Mendes, do rol das medidas que seriam tomadas na sua empreitada para golpear a Constituição brasileira. Vamos ver o que o Xandão falou sobre isso ontem na sessão de julgamento do mérito. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta, as pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso, a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo, uma violência selvagem, a incivilidade total, com o pedido de intervenção militar de golpe de Estado. As imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Olha, esse trecho do julgamento que eu chamei, eu esperava ver outro, mas não tem problema, porque você ilustra bastante bem o que aconteceu ontem. Me impressionou muito que o ministro Alexandre de Moraes tivesse valido de recurso tecnológico para ilustrar, né, e para deixar claro que houve, sim, ao contrário do que afirmavam os bolsonaristas, que houve o uso da violência extrema. Não só no dia 8 de janeiro, mas também no dia 12 de dezembro, quando houve a diplomação do Lula, com aquelas cenas de tentar jogar um ônibus no eixo Monumental em Brasília, você se lembra disso, colocaram fogo, invadiram a Polícia Federal, colocaram fogo, houve espetáculo de selvageria. E o que a gente viu, gente, olha, não pode ser apagado da nossa memória. Quando a gente está falando sobre um determinado assunto, a gente tem que ter o pé na realidade fática, e essa realidade fática é indelével, quer dizer, houve um baita quebra-quebra lá em Brasília, né? Eu vou mostrar agora aqui para vocês o que o Bolsonaro falou sobre isso, porque o Bolsonaro logo depois fez uma manifestação, disse que era uma entrevista, que não foi, mas ele falou sobre esse assunto e disse o seguinte, que não existe golpe hipotético. Vamos ver o que é isso na cabeça do nosso futuro presidiário. Vai lá, Alex. Não adianta botar um decreto na frente do presidente, de Estado de Defesa, e assinar está resolvido. Não convoquei os Conselhos da República da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe.
Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do poder judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. De fato, não houve reunião do Conselho da República nem do Conselho de Defesa. Eu vou explicar isso para você, porque nós ouvimos vários juristas e a explicação para isso que o Bolsonaro fala é uma explicação que está muito bem consolidada. Qual é a diferença do estado de defesa, da GLO e do estado de sítio? O estado de defesa é aplicado em tempo, por tempo limitado sobre locais geograficamente delimitados e tem que ser submetidos depois da decretação, os estados de defesa, né, ao Congresso Nacional, que precisa aprová-los para que ele continue valendo. Mas o Congresso precisa ser ouvido em até 10 dias, portanto, depois da decretação. Esse é o estado de defesa. Para a decretação do estado de sítio, é necessário realmente ouvir o Conselho de Defesa e submeter um pedido de autorização ao Congresso, tá? O Conselho da República e o Conselho de Defesa. É preciso submeter uma autorização ao Congresso, portanto, o Congresso tem que aprovar previamente. Então, não se sabe qual era a ferramenta. Mas para decretar uma GLO, basta a canetada do presidente da República, não precisa ter Congresso nisso, não precisa ter nada, né? Então, não se sabe que forma esse golpe tomaria, mas o Bolsonaro usa em seu favor hoje uma interpretação da Constituição que lá para trás ele fez questão de desprezar, né? Então está usando seu benefício. Ah, não chamei o Conselho. Mas quem disse que o Estado, o caminho seria realmente o estado de sítio, né? Ele poderia se valer de qualquer um dos outros 2 decretos. Agora, o que se sabe disso é que a intenção dele seria decretar o estado de sítio. O estado de sítio prevê, inclusive, a suspensão de garantias e direitos individuais e coletivos que são cláusulas pétreas da Constituição. Por exemplo, direito de reunião, direito de associação, a liberdade de imprensa, tudo isso cai com o estado de sítio, não é verdade? Outro argumento de que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o 8 de janeiro é o fato de que ele foi para os Estados Unidos, né, 2 dias antes de acabar o seu governo. Fugiu do Brasil. Por quê? Faz algum sentido um presidente, no penúltimo dia do seu mandato, se picar para um lugar, sendo que não tem nada que fazer lá, e havia uma comemoração cívica aqui, cujo ritual é um ritual sagrado para a democracia, que é a passagem da faixa. Não é um ritual pouco importante, né? Na democracia, a delicadeza, né, a diligência, isso tudo conta muitos pontos. E isso não aconteceu. Ele supostamente foi para os Estados Unidos para se afastar desse ritual aí, mas na verdade estava lá conspirando, que é o que se viu por tudo que se provou até agora, né? E em seu benefício, o Bolsonaro disse que não é crime passar a faixa. Nós vamos ver isso já já. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma manifestação do ministro Zanin que diz que o Bolsonaro não precisava estar presente no ato do 8 de janeiro para que ele seja responsabilizado por aquilo que aconteceu. Vamos ver essa fala do Zanin. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Pois bem, em seu benefício, né, publicamente, o que o Bolsonaro tem argumentado? Ah, mas não é crime não passar a faixa. Que parece que a ida dele para os Estados Unidos e todos os atos que ele praticou e tudo que ele deixou preparado
culminaram com isso. Quer dizer, eu vou sair porque eu estou nervosinho, não gostei de perder a eleição, não vou passar a faixa, isso realmente não é crime. Vamos ver qual é a argumentação do nosso ex-presidente, futuro presidiário, que tudo indica. Vai lá, Alex. Eu sou o culpado? Repito, na delação do Cid, ele diz que, vamos partir do princípio, no certo com a delação dele. Ele diz ali que ficou sabendo do 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro. Já falei, estou repetindo, nos 500 acordos de não persecução penal, em nenhum deles, que eu tomei conhecimento, alguém cita meu nome. Graças a Deus eu saí aqui dia 13 de dezembro, porque eu não queria passar faixa para um cara com passado como o Lula tem. Não há crime nenhum não passar faixa. Não está escrito que é proibido passar faixa. Obrigado. Fui para os Estados Unidos e essa artimanha do 8 de janeiro, eu falo artimanha porque o ministro Flávio Dino, na justiça, negou os vídeos do 8 de janeiro. Não é crime não passar, realmente não é crime, é uma deselegância, né? Os militares não gostam muito de passar a faixa quando estão no poder, né? Figueiredo também não passou a faixa, ficam emburrados porque não gostam. A democracia não faz bem para quem tem o espírito do golpismo, né? Incrustado na alma. Mas, enfim, o que nós vamos ver agora? Eu vou dizer para você, tem um episódio central na história toda. O Bolsonaro fala assim, mas eu fiz uma live no dia 30 de dezembro e nessa live eu pedi pedir a pacificação. É mentira isso aí. Nós vamos ver agora o que o Bolsonaro diz. Aliás, viu, Alex, você vai pular o VT 6.5 e direto para o 7º, tá? Nessa última live, você vai perceber agora o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez uma incitação ao movimento de resistência popular que ele armou com o pessoal acampado na frente dos quartéis, né? Inclusive caminhoneiros ameaçando parar o país, como aconteceu em 73 lá no Chile. Vamos ver agora do que tratou realmente o Bolsonaro nessa última live, em que ele diz que foi uma live pacificadora, né? Você vai ver aí. Presta bastante atenção. Antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu não estava lá, advogado reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. E o protesto, tá, pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Aqui em Brasília, que eu fiquei 28 anos no parlamento, que eu via manifestações violentas aqui, por parte da esquerda, já vi os black blocs, vi marchas mais variadas possíveis, vi o MST invadindo o prédio público em Brasília. Nunca isso foi taxado de atos antidemocráticos, nunca. Hoje são 30 de novembro, de dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro, 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que eu pega a bique, assine, faça isso, faça aquilo. Bom, o que é que ele pretendia com isso? Qual era a solução? A solução, uma vez vencida a eleição, era ele passar o cargo adiante. Não havia mais nada para resolver, ele tinha sido derrotado, era o antepenúltimo dia dele aliás, era o penúltimo dia dele como presidente da República. E aí a gente vê todo o esforço que ele fez para manter a mobilização dos patriotários, né? Ele faz uma clara incitação aí. Portanto, essa live não tem nada de pacificador, essa live não é prova nenhuma de que o Bolsonaro se comportou bem, é mentira essa história, né?
E olha, tem um ministro do governo Lula que foi muito bem tratado pelo Bolsonaro nessa entrevista de ontem. É o ministro José Múcio, um ministro que a gente tem criticado bastante aqui, porque ele tem posições sempre dúbias, né? Diz que tinha parentes entre os patriotários acampados nas portas dos quartéis, que aquilo era um movimento pacífico, e chegou mesmo a colocar em dúvida se houve ou se não houve golpe durante uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Eu selecionei aqui 2 trechos de cada coisa, né? 2 trechos das declarações atuais e dos momentos aos quais ele se referiu, como é que isso aconteceu. Vamos ver agora, então, por favor. Tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha, não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. O próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Ministro Zé Múcio, parece mais um ministro do Bolsonaro do que ministro do Lula, né? A gente não entende o amor do Lula pelo Múcio, porque afinal de contas ele já chegou lá falando essas impropriedades que a gente vê. São impropriedades terríveis, assim, porque estão fora de consonância com o tempo presente. A gente está vendo aí o esforço do país para purgar essas ameaças contra a democracia brasileira e de repente esse ministro aí dizendo que não, é tudo normal, realmente. Bolsonaro me ajudou a falar com o ministro da Marinha que não me recebia, foi tudo certo. Será que foi golpe? Se foi golpe, se isso for provado, até parece para provar alguma coisa aqui, não, porque ele não é juiz, ele não é ministro do Supremo, ele não é nada, ele não julga nada. A opinião pessoal dele é uma opinião muito dissonante da opinião, inclusive, do Lula, né? Que ontem criticou mais uma vez o Bolsonaro, né? E nós vamos ver agora o que foi que o Lula falou. Aliás, uma manifestação muito adequada. Por favor, Alex. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Pois é, muito boa a fala do Lula e gostei, é exatamente isso. E o Lula tem falado bastante sobre a história do Bolsonaro, porque afinal de contas esse não é um assunto da relação pessoal ou das divergências políticas entre eles, né? O Lula hoje é o guardião da Constituição brasileira e convém mesmo aproveitar, né, a autoridade que ele tem para denunciar esse tipo de coisa. Olha, teve um detalhe ontem no julgamento, que foi uma fala do ministro Luiz Fux, que talvez valha a pena a reflexão. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, em relação a Débora do Batom, né? Nós temos aí opiniões divergentes, mesmo no campo progressista, com relação à pena que está sendo imposta a ela. O julgamento não terminou ainda porque o Fux pediu vista, e é uma pena de 14 anos para uma pessoa que estava lá no meio do grupo que atentava contra a democracia, que estava num ato que conspirava contra o Estado Democrático de Direito, mas cuja ação, a própria Débora do Batom,
tenta explicar, porque foi uma ação derivada, né, do impulso que ela ganhou ali no meio daquela multidão descontrolada. Ela, inclusive, pediu desculpa para o ministro Fux, tentando diminuir a pena, está presa, afastada dos filhos, e eu gostaria muito de conhecer a sua opinião sobre isso. Então, fiz uma enquete no meu Instagram. Se você quiser ir lá e responder a enquete, eu agradeço. É @panun, é PANNUN, como está aqui embaixo. Olha, aqui, cadê? Aqui embaixo. @panun no Instagram, está lá. Responde para mim o que você pensa sobre isso, tá bom? Eu gostaria muito de saber o que é que você pensa sobre isso, né? Bom, vamos dar sequência aqui. Você já tá bem informado sobre o que aconteceu no julgamento de ontem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que vem por aí, porque o que vem por aí pode não ser bom para o país. Nós vamos fatalmente passar por esse período. Lá no Congresso Nacional, enquanto as nossas atenções estão voltadas aqui para o julgamento, e elas vão estar cada vez mais voltadas para o curso desse julgamento, existe um movimento que já foi denunciado por parlamentares progressistas, né, de viabilização do projeto de anistia. Está na capa do Estadão de hoje, placar da anistia, 80% da Câmara já respondeu, aqui tem até um uso pouco clássico aqui do verbo responder, mas já responderam ao levantamento, veja o voto de cada um. Então está aqui o Estadão pesquisando entre os deputados quais são os que apoiam esse projeto de anistia. Não são poucos, tá? Mais de um terço dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados apoia a anistia, mais de um terço. Para aprovar precisa de maioria absoluta, tá? É a principal pauta movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores no Congresso, segundo o placar de anistia do Estadão. Já são 190 votos a favor da anistia. Esse número é mais do que suficiente para garantir a apresentação da urgência, tá? Da urgência. A ideia apresentada pelo PL está a 67 votos de atingir a maioria absoluta da Câmara Federal. Para um projeto de lei ser votado na Casa Legislativa, é preciso haver pelo menos 257 deputados na sessão. Aí depois, com 257, com qualquer quórum, a maioria aprova esse projeto, tá? O texto é aprovado com maioria simples, explica aqui o jornal do Estado de São Paulo, ou seja, com a maioria dos presentes. Então, se os deputados que se opõem a esse projeto bobearem, a sessão vai ser convocada, vai haver aprovação do requerimento de urgência e, muito provavelmente, a mobilização dos parlamentares bolsonaristas e dos que apoiam a anistia vai passar, tá? Então, é uma situação extremamente grave e complicada e é bom você prestar atenção a isso, né? Diz aqui o Estadão que o tema da anistia ganhou tração no Congresso Nacional no ano passado, né, quando o Bolsonaro começa a defender a anistia supostamente para os bagrinhos lá do 8 de janeiro, que ele manipulou, entre eles, a dona Débora do Batom, que diz que foi vítima, né, daquele clima que rolava lá na Praça dos Três Poderes em Brasília. Bom, gente, é isso. Antes de terminar, preciso chamar a sua atenção, porque agora faltam só 3 dias para esse evento aqui bem legal que o ICL está promovendo. Chama Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Eu disse ontem aqui que o Eduardo Moreira fez conosco uma reunião para apresentar, para que a gente conhecesse bem o que é isso. Gente, é espetacular. Nunca vi tanta gente, medalhistas espetaculares, exemplos de superação, exemplos de disposição para o esporte, reunidos aqui para orientar as pessoas, né, que fazem parte dessa comunidade do ICL, sobre como a psicologia do esporte e como a superação, né, que faz, afinal de contas faz parte do espírito esportivo, pode ajudar as pessoas a vencerem barreiras. Se você gosta desse tema, é bom você fazer logo a sua inscrição. Tá aqui, olha, despertaicl.com.br, você vai lá, como eu digo, a cada uma das nossas edições aqui, deixa só o seu e-mail lá e ganha um ingresso para poder participar dessa aula magna que vai ser proferida pelo Mark Allen com a mediação do Eduardo Moreira. Gente, é de graça, é para todo mundo, não precisa ser da comunidade do ICL e você, com certeza, vai fazer muito bom proveito do que virá por aí com esse projeto gigantesco do ICL que você vai conhecer no domingo à noite, às 8 horas da noite, tá bom? É isso aí, bom dia para vocês, quintou, né? E amanhã sextamos, eu vou estar aqui às 7 da manhã para a gente continuar tocando a bola aqui das notícias. E daqui a pouco, às 11 horas, estou com a Débora Maganha no Mercado e Investimentos, tá bom? Tenha uma ótima quinta-feira, um abraço para todo mundo, juízo pelo menos o suficiente e a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau.
Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte, através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá!